Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Muito obrigada, João, e os trabalhadores da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, pela oportunidade de podermos estar aqui novamente, numa conversa fraterna, procurando aprender um pouco mais juntos, né, sobre esta doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que nos traz tanta consolação, nos traz tanta luz para a nossa vida. Então, nossos agradecimentos desde já, e sempre nos colocamos à disposição para aquilo que for necessário que nós possamos ser úteis. Nossa proposta de hoje, então, como os irmãos viram ou estão vendo, é como preservar a nossa saúde. Será que nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta? É uma tentativa que a gente vai fazer. Então vamos ver se a gente consegue encontrar um roteiro para preservar a nossa saúde. Tá? Porque o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos diz que nós ainda somos todos, com raríssimas exceções, espíritos enfermos aqui na Terra solicitando alta. Então, todos nós trazemos ainda alguma enfermidade, seja ela de cunho moral, seja ela de âmbito físico mesmo, proveniente de um deslize moral. Então, nós vamos ver que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. E não somente como uma ausência de doenças. É importante a gente entender esse conceito. Porque, na verdade, há um tempo atrás, alguns anos, esse conceito não era tão completo assim. A gente via lá que os médicos, o corpo médico, né, a nível mundial, entendia que era uma ausência de doenças, né? Era um equilíbrio orgânico perfeito, harmonioso. Depois, com o tempo, foi se percebendo que afinal não era só a questão da saúde física que fazia com que nós tivéssemos qualidade de vida ou fôssemos felizes, que isso dependia de vários fatores. E que muitas vezes, inclusive, uma convivência sociofamiliar difícil poderia sim fazer a pessoa ficar doente. Então começou-se a pensar que, afinal, nós não éramos somente um aglomerado de órgãos e de células e tecidos, que nós tínhamos e somos algo mais. E por isso, então, foi acrescido no conceito o bem-estar mental, a questão dos pensamentos. Entra nessa questão da saúde mental o não uso de substâncias químicas para sermos felizes, para vivermos melhor, e outras tantas situações em que o nosso psiquismo, nós podemos entendê-lo que ele está bem, nosso estado psicológico bem. Social é aquilo que a gente referenciou antes. Uma convivência familiar, principalmente, saudável, ela vai favorecer com que a gente tenha uma vida melhor, com certeza. Quantas vezes a gente ouve depoimentos de pessoas que elaboraram por um estado de infelicidade na convivência onde estão, de relações, um câncer.
Nós temos um amigo em Ijuí, que é oncologista, e ele conta várias situações nesse sentido, em que muitas vezes as esposas passam por situações difíceis, os maridos também, de traições conjugais, de conflitos muito dolorosos e que não conseguem ser administrados. O que é que acontece daí? A pessoa somatiza esse conflito e ele vai se transformar numa enfermidade. O câncer é só um exemplo, né? São várias as enfermidades que podem surgir. Daí, então, as doenças psicossomáticas, que com certeza você já deve ter ouvido esse termo, né? Então, uma convivência social salutar, com certeza, vai nos ajudar na preservação da nossa saúde. É por essa razão que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, falou que nós deveríamos perdoar, procurar ter tolerância com as pessoas da nossa convivência, amar aos outros como amamos a nós mesmos, porque isso nos faria bem, isso nos ajuda a preservar a nossa saúde. E a medicina, a ciência atualmente está entendendo isso também, de tratar, de ver o ser humano como um ser integral, que é o que nós somos. E a parte espiritual, ela foi acrescida há pouco tempo, em 1998, que esse conceito agregou a parte espiritual, entendendo que a fé é importante também. Nós cuidarmos do nosso lado espiritual para a manutenção da nossa saúde. A fé, ela tem um papel importantíssimo, porque além de ela fazer uma diferença muito grande no nosso metabolismo, ela também nos ajuda em alguma terapia que nós estejamos fazendo. Ajuda-nos a nos curar. A medicação, isto já foi comprovado, né, pela ciência, por pesquisas. A medicação, ela tem um efeito mais contundente naquela pessoa que tem fé. Ela tem fé que aquilo vai dar certo, que ela vai conseguir se libertar daquela enfermidade. Então, obviamente, com essa condição mental, emocional e espiritual, ela vai ter bons resultados. Então, a parte espiritual é importante também. Como espíritas, nós vamos além. E podemos entender essa questão espiritual como também as influenciações espirituais de bons espíritos, quando nós estamos sintonizados no bem, através da prece e da nossa fé bem elaborada, e dos espíritos inferiores, quando nós optamos por escolhas que não são positivas e que acabam nos trazendo companhias do mesmo teor. E tudo isso interfere no nosso equilíbrio, na nossa qualidade de vida, com certeza. Então nós vamos vendo que há um progresso, né, na questão da ciência, na questão da fé, o que é muito bom. A Joana de Ângeles nos diz que nós devemos insistir na preservação da saúde. Muitas enfermidades, ela diz, têm origem num temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas, como nós citamos. Muitas são oriundas de um processo obsessivo, sim, né? De uma vingança do passado, de alguém que não nos perdoou, um espírito que se acopla a nós e, portanto, interfere em todo o nosso mecanismo físico, espiritual, perispiritual. Às vezes, né,
justamente nessa encarnação também, como nós falamos, pelas nossas atitudes desajustadas, atraímos esses espíritos para junto de nós. Eles são espíritos perturbados, ainda estão numa condição inferior, e nós passamos a viver no psiquismo deles, uma irritação, né? Como nós vamos ver logo a seguir no próximo slide, a ansiedade exagerada, o medo. São transtornos que não nos trazem uma sintonia boa, que acabam sim atraindo estas energias com vibração densa e que nos trazem também as enfermidades, né? Então a gente tem que procurar se preservar dessas emoções. O pessimismo. É impressionante como a gente tem uma tendência a ver o lado negativo das coisas, das pessoas e das situações. Acontece muita coisa boa no dia, mas eis que lá no final algo nos perturbou, alguém nos deu uma resposta desagradável e nós esquecemos todas aquelas coisas boas que nos aconteceram antes e ficamos ruminando aquela resposta ofensiva que nos foi dada. Não é verdade isso? Isso é uma situação de pessimismo. Por que a gente fica sintonizando com essa resposta negativa e não com as outras coisas boas que nos aconteceram? Por que valorizar as coisas ruins? Isso é pessimismo e isso nos faz mal, nos deixa numa condição psicológica, emocional, espiritual ruim. E tudo isso, com certeza, né, é um gerador de doenças. O ciúme, a ira, antes ali que é uma situação de raiva, né, de descontrole, o ódio, são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional, mental e também, né, o nosso bem-estar espiritual. Fala aí da nossa Joana de Ângeles. Fazendo uma referência, antes de passar para o próximo slide, em relação ao medo. O medo é um sentimento que, até certo ponto, ele é positivo, porque ele nos impede que nós venhamos a cometer algo que venha a ser um risco para a nossa vida. Então, um temor, num certo grau, é positivo. Está dentro da lei de conservação da vida. Mas quando ele é exagerado, a gente não consegue fazer as coisas por medo. Então ele nos traz uma série de problemas. Tem pessoas que elaboram enfermidades que têm, claro, suas causas em inúmeras coisas, como a síndrome do pânico, em que a pessoa tem uma dificuldade muito grande, né, de se relacionar em âmbito social, de sair de casa. Imagina, isso prejudica muito. E pode ter começado, né, essa síndrome através dessas sensações de medo que não são bem administradas, um trauma vivenciado, acoplado com influências espirituais negativas, vai se exacerbando e daqui a pouco toma conta. Vira uma depressão, né? E aí tem que recorrer a uma química para poder viver melhor. Então a gente tem que ter sempre muita vigilância, como disse Jesus, e não nos deixarmos levar por esses sentimentos negativos, essas emoções que não são boas quando em excesso. Esforça-te, diz a Joana ainda, por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons, que te propiciarão inestimáveis benefícios. Isso é vigilância, isso é preservação da saúde, através da meditação, da prece, de uma leitura edificante. O João estava falando dos livros,
É muito mais positivo, salutar, que nós procuremos uma obra boa, como estas referenciadas e outras mais, para ler, para preencher a nossa mente, iluminar, né, o nosso espírito, a nossa inteligência, que vai afastar os pensamentos negativos e vai atrair as boas inspirações. Então é sempre uma escolha nossa. Nós não precisamos nos deixar arrastar, porque nada é irresistível nessas influências que a gente recebe, mas depende de nós. A televisão dentro de casa é um problema. Poucas programações televisivas são produtivas. E quando a gente assiste, da mesma forma que uma leitura nobre nos influencia com o seu teor positivo, uma assistência negativa que não tem valores morais construtivos vai nos influenciar também. Nós somos influenciáveis. É uma lei da vida também, de sintonia, né? A gente se influencia mutuamente. Então tenhamos cuidado nas opções nossas do dia a dia. Conforme preferires, diz ela mentalmente, assim te será a existência. A Joana de Ângeles, né? Então, somos o que pensamos, já disse Buda há muito mais tempo atrás. A impaciência, numa outra mensagem que a Joana de Ângeles tem, a irritação, as imperfeições morais respondem pelos danos de prolongado curso que se instalam nas criaturas. E quem de nós que nunca se irritou? Né, Annelise? A Annelise tem um semblante muito sereno. Acho que a Annelise nunca se irritou, não. Quem de nós nunca teve uma impaciência? O grande desafio hoje, disse um amigo nosso, já nem é mais a convivência familiar, aquele laboratório invisível da alma, como disse a Joana, né, para que nós burilemos os nossos sentimentos, as nossas imperfeições, é o trânsito. Se o trânsito está sendo hoje o grande desafio da humanidade, para que se preserve a paciência, para que a pessoa não se irrite, em função, né, de uma realidade que nós estamos vivenciando, muitos carros, né? E a gente precisa então respeitar o espaço do outro. E uma irritação, uma situação de impaciência, pode gerar outras tantas mais situações graves que poderiam ter sido evitadas. Seja de perturbação, uma briga, né? Ou, falando no trânsito mesmo, uma lesão a partir de uma colisão, porque hoje não se usa mais acidente de trânsito, se usa lesão no trânsito, colisão. Por quê? Porque acidente pressupõe algo inesperado, não é verdade? Acidente é algo que você não consegue evitar. Aconteceu um acidente. No entanto, hoje, as situações em que ceifam tantas vidas, agora no feriado do Carnaval foram 25, né? 21. No feriado do Carnaval só aqui no Rio Grande do Sul. Mortas. E se nós formos verificar, a gente vai ver que a maior parte delas foi por imprudência. Poderia ter sido evitada. Então não é acidente. São as colisões que acabam levando as vidas, principalmente dos jovens, né? Acabam mutilando corpos, deixando um trauma para o resto da vida, para a família, né? Para a pessoa que vivenciou ali aquela situação. Poderia ter sido evitado com um pouco mais de paciência, menos irritação,
menos pressa, sem o uso do álcool, que é um dos grandes fatores, né? Então, muita coisa para melhorar a nossa vida, a nossa saúde, depende de nós. São eles, esses estados, né, de espírito, agentes fecundos da morte, arrebatando mais vidas do que o câncer, a tuberculose e as enfermidades cardíacas somadas, pois que são responsáveis pelo desencadeamento da maioria delas, através desses desequilíbrios causados pela irritação, pela impaciência. Nós vamos minando o nosso tônus vital e vamos gerando, né, essas situações citadas, patológicas, que poderiam, com certeza, ter sido evitadas. Continua a mensagem dizendo que, rebelde por instinto, indomado, o ser humano prefere a reação imediata à ação cautelosa, toda vez que tem seus interesses prejudicados, e até mesmo nos momentos que considera felizes, porque daí vem os excessos, aí vamos comemorar, vamos comer, né, exageradamente, beber todas, e perde o bom senso. Então nós temos ainda esse perfil meio de instinto, né, de impulso, e nós precisamos usar mais a razão, justamente para evitar os danos que tudo isso causa. Dizem-nos também as investigações científicas que fazer o bem deixa a pessoa mais feliz, ela tem uma qualidade de vida melhor, ela é mais tranquila e, portanto, ela fica menos doente, consegue preservar mais a sua saúde. E isso é muito verdade, nós temos inúmeros exemplos dessa situação, de pessoas que se dedicam ao próximo, que fazem trabalho voluntário, que esquecem de si mesmo, no bom sentido, para atender ao outro, que fazem a caridade e que preservam um bem-estar completo, como aquele conceito que a gente viu antes da Organização Mundial da Saúde. Então, para a gente ter uma visualização disso, nós vamos assistir um vídeo agora, que é bem curtinho, mas talvez você já tenha visto, mas que vai nos mostrar exatamente isso que a gente falou, de como a prática do bem pode fazer bem para nós mesmos. Vamos ver então. Receita de generosidade: farinha, água, ovos, óleo, fermento, uma pitada de sal e outra de açúcar. E um ingrediente muito especial: é o amor. Porque sem amor, tu não chega em lugar nenhum. Tu não faz nada. Tudo que tu fizer com amor, rende. E como rende? Rende alegria, sorrisos felizes e a barriguinha cheia de muitas crianças das vilas de Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Aqui nesse lugar, a Zezé é a pessoa mais esperada da semana. Todos aqui, ó, todos perto do pano dela aí. Só tem filhos em casa? Tem um monte. Qual é a coisa monte? Tem, quantos tem? Só neto que pega pão dela, acho que tem uns 30. Do senhor? Só do senhor? Só meu. Você não queria dinheiro para comprar tanto pão? Não tinha. Pequenininha, com apenas 1,5 metro de altura e 37 quilos, Dona Zezé tem a força de um gigante, quando o assunto é ajudar os outros. É muito difícil, tu dizer um não com a criança. Tu dizer um não com a mãe que veio pedir socorro. 67 anos, viúva, mãe de 4 filhos e avó de 4 netos, vive com a pensão de 2 salários mínimos nessa casinha simples, onde só tem o necessário. Para Zezé, a maior
riqueza da casa é esse forno feito de tijolo e barro. É ele que transforma em realidade um sonho que começou há 16 anos. Dar pão a quem tem fome. Um dia eu fui levar minha neném no pré, e lá tinha 2 crianças, uma com um pacote de bolacha, comendo, e a outra estava olhando. Daí eu perguntei para ela, por que está olhando a bolacha dessa criança? Ela disse, é que eu estou com fome, que a minha mãe não tinha nada para dar café para nós. Eu disse, agora eu tenho que plantar essa semente em Capão da Canoa, que é o forno comunitário. A Zezé nunca mais parou. Incansável, percorre ruas, lojas, mercados, pegando um pouquinho de farinha aqui, outro lá. No rádio da cidade encontra espaço para contar o que está faltando. E é impressionante como chegam doações. 50 quilos de farinha, mais 50 quilos, aí já chegando, já temos aí cerca de 350 quilos, para que nós possamos levar a cabo o forno comunitário da Dona Zezé. E ela sempre se emociona. Zezé leva as arrecadações para casa e todas as terças-feiras reúne um exército de voluntários. E sobe, amassa, acendem um fogo brilhante e forte. Quando fica bem quente, varrem as brasas e assam centenas de pães. Ah, e tudo feito com generosas doses de alegria e disposição. Eu vim como para pegar o pão, né? Aí veio o fim, acabei ajudando e não parei mais. E é uma coisa muito boa tu poder colaborar, saber que tu vai alimentar, satisfazer talvez a fome de algum. É muito bom. São 800 pãezinhos cheirosos e dourados que mal saem do forno e já são distribuídos, muitos ali mesmo, dentro da casa que ela costuma dividir com quem mais precisa de ajuda. Obrigada, querido, tá? Tudo de bom para ti. Zezé acredita que aqui acontece um milagre, o da multiplicação dos pães. Eu com 8 meses eu tive um grupo, naquela época, em 46, as crianças que davam essa doença não se salvavam. E eu me salvei. Por alguma coisa, Deus me deixou eu aqui. Depois de estar lutando contra o câncer, eu tive praticamente morta. Os médicos me deram 1% de vida. E estou aqui fazendo pão das nossas crianças. E Zezé segue acreditando e cumprindo o seu sonho. Ela tem fome, fome de tirar a fome do mundo. E faz tanto com tão pouco que essa cena do partir do pão vai ficar para sempre na minha lembrança. A Zezé do pão só para quando encontra o mar. Parece que aqui ela recarrega as energias. Aliás, é como se houvesse uma certa cumplicidade entre os dois. Então a Zezé, vocês viram ela com 67 anos, 37 quilos, 1,5 m, vivendo de uma forma simples, numa região pobre, e com o esforço dela, ela mobilizou muita gente e conseguiu fazer a diferença naquele lugar, com felicidade, né, transbordando saúde, mesmo a sua pequena estrutura. E ela nos deixa um exemplo muito bonito, inclusive das possibilidades que nós temos de fazer o bem no local onde nós estamos, com pouco recurso. Basta que a gente queira, e isso com certeza vai nos ajudar a manter, a preservar a nossa saúde, através das energias boas que nós vamos distribuir e alimentar ao nosso derredor por essa nossa prática, porque todo mundo gosta, todo mundo acha bonito, né? Então a gente recebe essa energia positiva e com certeza ela é bem elaborada no nosso metabolismo físico.
Então fica aí o exemplo da Zezé, para quem quiser, tiver algum ideal, né, de fazer o bem. Vocês viram que fazendo pão para alimentar algumas crianças, né, já é algo muito bem-vindo num mundo como o nosso, ainda tão carente de tudo, né? Então, continuando, sem que nós tenhamos um hábito também salutar de meditar antes de agir, antes de ter uma reação agressiva, complicando situações fáceis, nós vamos também gerar futuras dificuldades para nós mesmos e para aqueles com os quais nós convivemos, né? Então, muita ponderação sempre nas nossas palavras, nas nossas atitudes, para que depois nós não venhamos a chorar sobre o leite derramado, como se diz, e seja muito difícil para nós buscar uma reparação, embora ela seja necessária, né? Mas a gente pode sempre evitar. A doença, portanto, não é uma causa, mas é uma consequência das nossas atitudes, do nosso jeito de ser, do nosso modelo de vida, de como nós pensamos e daquilo que nós atraímos. O Espírito Bezerra de Menezes diz que a saúde é um reflexo da harmonia espiritual. Portanto, ele coloca uma condicionante direto com a nossa parte espiritual. A prática do amor gera saúde. Quem ama a si mesmo e aos outros, quem deseja o bem ao seu próximo. Quem pratica a caridade aos mais necessitados, como nós vimos antes, vive mais e com muito mais saúde, disposição e harmonia. Isso são dados estatísticos a partir de pesquisas realizadas, né? Chegaram a esta conclusão. O Espírito Emmanuel nos diz que nós, né, o homem, o ser humano, está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. E nesse falso conceito subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora, por todos os excessos que comete com a saúde que lhe visita oportunamente. Muitos casos de câncer que a gente conhece, né? Pessoas no CACOM de Juí, que é o Centro de Alta Complexidade em Oncologia, a gente vê as pessoas lá, algumas sem acreditar que estão com a doença. Mas se você vai conversar com elas, você já sente o odor do cigarro. E elas dizendo, poxa, mas eu não sei porque que isso foi acontecer comigo, esse câncer de pulmão, esse câncer, né, aqui nessa região da respiração. E ela continua fumando. Quando existem tantos comerciais, tanta informação hoje, atualmente, de que o cigarro faz mal. Faz mal até para aquele que convive com o fumante. E, no entanto, nos parece que ainda existe aquela concepção de que comigo não vai acontecer. E a dor é o prenúncio da verdadeira saúde. Ela é uma mensageira do equilíbrio orgânico e do aprendizado do espírito, bastando que a entendamos em sua profundidade, porque ela é um convite para mudança de hábitos. A enfermidade é um aviso de que existe algo em desacerto em nosso organismo físico ou psíquico. Tem algo errado. A doença nos avisa, a dor nos avisa.
E então nós precisamos investigar. O que é que nós precisamos mudar no nosso dia a dia para eliminar essa enfermidade e essa dor? Portanto, devemos, como diz a mensagem do livro Saúde, pelo Espírito Miramês, examinar a nós mesmos e ver o que é necessário modificar. Precisamos dessa autoanálise constantemente. E o Bezerra de Menezes, no mesmo livro citado, que é muito bom esse livro, Saúde, ele diz lá, então algo que não é novidade, né? Que ele foi médico quando encarnado na Terra. E me preocupei, diz ele, em demasia com a saúde coletiva. Ele é conhecido como médico dos pobres, desdobrando-me em muitos esforços para ver uma pessoa sorrir ao ter recuperado a saúde. Porém, eu notei mais tarde que muitos não querem se curar, por não terem interesse em mudar de vida. Portanto, não fazem os esforços necessários para essa cura. Vai se curar para quê? Para continuar com os mesmos hábitos, com a mesma vida, com os mesmos pensamentos negativos? Ou vai modificar, buscar um novo paradigma, com mais qualidade, mais alegria, mais amor? Aí a cura vai ser positiva. Ele continua dizendo: toma uma injeção e neutraliza o seu valor de cura pelos fluidos do ciúme e do egoísmo. Toma um xarope e isola o seu poder curativo pela incompreensão, pela falta de fé. Ingere pílulas e distrai seus elementos curadores pela vingança, pelo ódio. Recebe em passes água fluidificada na casa espírita e desintegram suas boas energias com o vírus da calúnia e com o ácido da impaciência. Então Deus está sempre nos ajudando por diversas maneiras, mas nós também precisamos nos ajudar, conservar estas boas energias em nós, com bons hábitos para preservar a nossa saúde. E a questão da oração é também muito importante. Nós vamos fazer algumas referências a ela. A partir de uma pesquisa, né, que a gente fez. Se todas as ciências do mundo procurassem estudar e compreender a ciência da oração, os caminhos da vida ficariam com certeza mais fáceis de serem trilhados e os ajustes científicos mais seguros nas suas diretrizes. Então a prece é sempre aquele facilitador na nossa vida. Nós precisamos usar mais esse mecanismo divino e que requer a nossa vontade unicamente. Porque a gente acende uma luz quando ora e ilumina nossos passos, ilumina nossa mente, abre o nosso coração para uma nova perspectiva emocional. E atraímos para junto de nós espíritos benfeitores, nosso anjo guardião, para nos ajudar. Ajuda-te e os céus te ajudarão, diz a máxima da obra espírita. Busca e acharás, disse Jesus. Bate, a porta se abrirá. É sempre um convite para uma iniciativa nossa. Então vamos orar, que com certeza a nossa prece vai alcançar as regiões, aquela pessoa para a qual nós estamos pedindo, e nós vamos ser atendidos em acordo com as nossas necessidades. A prece sempre nos ajuda a fazermos o melhor. Ela é uma lei espiritual e deveria estar presente em todos os labores da vida física. Ao acordarmos de manhã, quando estivermos caminhando na rua, no trânsito, mentalizemos alguma coisa boa. É uma prece isso. A gente não precisa fazer um ritual, ter um lugar específico
O templo está dentro de nós. Mentalizemos coisas positivas. Isso é uma oração. Quem ora nos moldes do Evangelho é cheio de esperança e acredita nos altos conceitos do amor, passando a compartilhar a paz com a fraternidade universal. Nós entramos num psiquismo positivo, com as mentes que vibram também no mesmo diapasão, com as mesmas energias, as mesmas ondas mentais da oração, que são altamente positivas. E com certeza assim nós conseguimos preservar a nossa saúde. E mais uma vez o Espírito Miramês nos diz: quem ora acende uma luz. Então, para a gente finalizar, queremos mais uma vez agradecer, deixar aqui o nosso carinho para essa instituição que a gente ama muito, para os trabalhadores, para os amigos espirituais, para todos os irmãos aqui presentes, na cidade de Sarandi ou das imediações, que nós todos possamos permanecer em muita paz, conservar estas boas energias que nós agregamos hoje, aqui nessa noite, nesse ambiente tão agradável, tão salutar. E nós vamos finalizar com um vídeo que nós deixamos então também com o nosso boa noite.